Bom dia, queridos. Nós estamos no Tratando a Alma em tempo de distanciamento, de isolamento social. E nós temos lido em Mateus capítulo 6 a oração que o nosso Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso, que diz assim, Mateus 6, a partir do versículo 9, vocês orem assim, Pai Nosso, que estás nos céus. Pai Nosso, que estás nos céus. E a gente tem aprendido que esse Pai é o papá, é o pá. É um balbuciar de uma criança que ainda não sabe falar, que quando vê seu pai levanta os braços e corre para ele para receber um abraço. Uma atitude de total dependência do seu pai. Esse pai que não é só seu, não é só meu, é o Pai Nosso. O pai de uma grande família e que está nos céus. Ou seja, está superior a tudo isso e embora seja tão onipotente, onisciente, onipresente, imutável, eterno, esse Pai tão grandioso que está nos céus nos ensina a orar papá. Ou seja, não é o cara lá de cima, não é para se referir a Deus de uma maneira que não o reconheça como Deus todo soberano, Criador e Senhor de todas as coisas, mas também não é para entendê-lo como um Deus distante, porque esse Deus que está nos céus é o nosso papá, é o nosso Pai querido. E ele nos ensina a orar com essa introdução, Pai Nosso que estás nos céus. E aí diz, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ou seja, ele nos ensina a orar e divide em dois grupos de petição. No primeiro momento eu peço a Deus que o seu nome seja santificado, que venha o seu reino, que seja feita a sua vontade. Ou seja, eu me volto para Deus, eu me volto para as alturas, eu volto o meu coração e a minha mente para aquilo que transcende a mim, para aquilo que está mais elevado do que mim, para que eu possa ser invadido por isso e ser dignificado e ampliado e haja um movimento que me coloca além de mim e para além de mim. Mas depois ele nos ensina a orar que o Senhor nos dê o pão, nos dê perdão e nos proteja do mal. Também nos ensina a orar pelas nossas necessidades, por aquilo que nós precisamos, por aquilo que nos machuca, por aquilo que não pode faltar, para que a nossa vida caminhe em paz. Então é como se ele dividisse em dois blocos. Num primeiro momento eu me volto para Deus, eu olho para Deus, eu olho para os céus. E num outro momento eu olho para mim mesmo, para as minhas necessidades, para a minha realidade. Parecem ser coisas distintas, mas não são. Não há como voltar os olhos para os céus, não há como pensar em santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, sem olhar para a minha vida, sem olhar para a minha realidade, sem olhar para aquilo que eu sou do meu modo material de viver. Assim como também não há como olhar para aquilo que eu preciso, olhar para a minha necessidade de pão, de perdão, de proteção, sem me voltar para os céus, sem me voltar para Deus, para a sua vontade, para o seu reino e para a necessidade que o seu nome seja santificado. Então há um encontro aí, são dois grupos distintos, mas que se intercambiam, que cruzam, que vazam um ao outro. Ou seja, é espírito e é corpo, é devoção e é realidade, é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a mim mesmo.
E isso é importante, porque se eu me volto só para Deus, se eu só penso em Deus e não trago isso para a minha realidade, eu não consigo trazer isso para a concretude da minha dor, dos desafios da minha vida, então eu vou me tornar um prepotente, vou me tornar um debilóide que se acha o mais santo de todos, mais próximo de Deus do que todos, alguém privilegiado, alguém que se coloca acima da multidão. Por outro lado, se eu só olho para as minhas necessidades, para a minha realidade, para a minha dor, então eu entro em desespero, porque aí eu tenho que me virar sozinho e isso é angustiante. Ou seja, eu preciso olhar para Deus e olhar para mim, eu preciso olhar para mim e olhar para Deus. Quando eu olho para Deus e olho para mim, então eu permito que essa espiritualidade vaze a minha vida e ela se consubstancie, ela se realize de forma concreta. É como se nós pudéssemos imaginar alguém que segue Jesus, ouve o seu sermão, maravilhado com aquelas palavras, anota tudinho para quando chegar em casa, despejar aquilo no outro. Eu tenho uma palavra para você. Aí vai lá e diz, olha, você tem que consertar a sua vida, tem que mudar isso. Ou seja, pega essa palavra maravilhosa de Deus e usa como uma arma. Pega o evangelho do reino e usa como um açoite. Pega o evangelho da graça e usa como um formatador da vida alheia. É como se você pensasse que você está seguindo a Jesus e aí então ele vai e multiplica o pão. E o multiplicar o pão está no partir. Mas você tinha um lanchinho escondido. Na hora que você viu a multidão e viu os discípulos pedindo para se alguém tiver alguma coisa, desce a eles, você esconde o seu lanche. E aí então você come do pão que Jesus multiplicou, mas o seu lanche escondido. Aí você volta para casa com o seu filho dizendo assim, você aprendeu com seu pai? Viu como é que seu pai é esperto? Eu escondi o nosso lanche, comi o pão que Jesus deu e ainda reservei o nosso lanche para a gente. Isso é que é ser esperto, filho. Ou então alguém que está doente, que precisa de uma cura. Senhor, me cure, Senhor, me socorra. Mas essa pessoa não muda o seu coração. Ela é curada no corpo, mas não cura no íntimo, não cura na sua mente, não cura no seu espírito. Então aquela pessoa curada, ela se torna uma fábrica ainda maior de fazer maldades e fazer as pessoas sofrerem. Não se trata disso o Evangelho. E aí que está a distinção entre um religioso e um espiritual. O religioso, ele quer saber o que Deus pode fazer por ele. Ele se enche de rituais e de orações performáticas, orações já produzidas, porque ele quer apenas clamar. Ele quer apenas ter a sensação que ele chama de fé, uma fé tosca e desavisada, de que Deus está com ele, que por isso ele pode ir que nem um leão e devorar todo mundo. O religioso, ele está preocupado com o que Deus pode fazer por ele. Mas o espiritual é diferente. Ele está preocupado com aquilo que Deus pode fazer nele e por ele. Ele quer ser, primeiramente, fruto da ação de Deus e depois ter as consequências das bênçãos de Deus na sua vida. Ou seja, o religioso, ele só está pensando em si. Mas o espiritual, ele se preocupa mesmo com o reino de Deus, com a vontade dele e em santificar o nome do Senhor. Então, por isso que a oração do Pai Nosso é tão difícil. Ela nos provoca e faz a gente ver o nosso pior, mas acreditar que com Deus até o nosso pior pode ser transformado. Seja esse pior dentro da gente, no nosso peito, seja na concretude da vida. Que você tenha um dia hoje em que perceba a necessidade de ter essa oração integral, que se volta para os céus, que se volta para a realidade nua e crua e que faz esse intercâmbio, que junta as duas coisas numa plena e perfeita vontade de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor dê a você um dia abençoado e abençoador. Feche os seus olhos.
o amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com a sua vida, com sua família e por onde você andar, que você tenha um dia frutífero, onde possa fazer a diferença na vida de muitos. Em nome de Jesus, amém. Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe.